pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Acessibilidade em Alta. Eu sou Gisele Ibe, apresentadora deste podcast. Vou iniciar me descrevendo, como de costume, para o nosso público que tem deficiência visual. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos escuros com algumas mechas ondulados, hoje estão soltos. Eu estou usando um óculos de grau com armação dourada, brincos prateados com pingente em cristal, uma corrente prateada também com pingente em cristal. No meu pescoço enrolado uma echarpe em tons de verde, visto um blazer vermelho, uma blusa vermelha também e uma calça jeans. O nosso cenário é o mesmo de sempre, atrás de mim cortinas pretas, parede preta, a fita de LED que envolve todo o nosso estúdio com uma luz azul, à minha direita a televisão com a logo do Acessibilidade em Alta, nossa mesa em cor de madeira clara, em cima da mesa, pires pretos, xícaras pretas, os celulares e à minha frente mais uma convidada completamente especial entre tantas que conseguimos trazer aqui neste podcast. Hoje não será diferente. A Fabiane Nitsky, que é uma profissional da área da nutrição, nutricionista, com um currículo vasto nesta área, que irá compartilhar aqui conosco. Mas hoje nós vamos relacionar o tema da nutrição com a área da pessoa com deficiência. Tenho muitas dúvidas para trazer aqui para a Fabiane, assim como acredito que vocês terão. Então, ela nos dará a honra dessa entrevista. Tudo bem, Fabiane? Bem-vinda ao Acessibilidade em Alta. Pode te apresentar para o pessoal e eu vou pedir também, por favor, que tu faça uma rápida audiodescrição de como tu está hoje. Olá, Gisele. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, poder colaborar. Bom, eu sou uma mulher de pele clara, tô com mechas loiras, olhos castanhos, tô com óculos, a armação é de cor rosinha clara. Tenho um torno de 1,60 m, estou com um blusão rosa, que tem alguns nuances em prateado, uma calça preta. Tô com brincos prateados também. E é isso. Muito linda, bonitona, uma gata. Nós trazemos tantas mulheres aqui, Fabiane. Já são mais de 37 episódios gravados, como eu estava te falando aqui nos bastidores. Sim. 95% já gravados com mulheres, Que ótimo. com muita história e muito conteúdo. E eu fico feliz em poder te entrevistar hoje. Bom, Obrigada. Fabiane, então conta pra gente, pro nosso público, o teu início de trajetória na área da nutrição, o início da tua escolha por essa área, o que Sim. te trouxe, né? É sempre interessante a gente saber esses detalhes. Eu gosto muito da nutrição, como eu vinha compartilhando aqui contigo, é um tema que me atrai muito e a gente acaba se conectando num determinado momento da vida com algo que nos conduz a uma profissão e a nos desenvolver dentro de determinadas áreas. Então, a gente quer saber a tua história. Tá bom. Então, eu sou formada há 23 anos, tá? Mas eu iniciei esse percurso da nutrição quando eu trabalhava numa loja de suplementos esportivos. Eu era vendedora. Isso mais de 20 anos atrás. Muito mais, é. Então, 4 anos de faculdade, eu parei um semestre, então lá eu tinha os meus 19. E os conhecimentos sobre suplementação naquela época eram muito diferentes do que Sim, os de sim. hoje, né? O que tem de pesquisa científica hoje comprovando vários benefícios, né? Ou ao contrário, é completamente diferente, né? Então, naquela época, quando eu entrei para trabalhar nessa área, eu fui me encantando. Só que o que acontecia? Eu vendia suplemento. Só que as distribuidoras davam para mim os produtos para vender, eu comprava, só que eu queria saber mais e mais. Aí eu comecei a comprar livros científicos para entender o que aquelas substâncias faziam realmente no corpo. E eu fui me aprofundando sobre nutrição e aí fui descobrindo que a gente realmente é dependente de muitos nutrientes para as nossas células funcionarem. E aí fiz o curso de nutrição, né, no IPA.
Me formei, acabei no interior trabalhar como gestora com equipes, fiz pós em qualidade de alimentos, voltei para Porto Alegre e comecei então a trabalhar como professora universitária. Então, nesse curso nesse curso naquele momento, eu comecei então a dar aula para nutrição esportiva, nutrição estética, nutrição clínica, fisiologia e bioquímica para a área da saúde. Nesse meio tempo, eu fiz o pós em nutrição esportiva. Depois que eu saí da faculdade de lecionar, eu também dava muitas palestras, né, para Ah, sim, prefeituras, enfim. sim. E sempre um atendimento no consultório, sempre em paralelo, né? E aí, depois de sair da faculdade, é que eu fiz um curso do pós-nutrição funcional, nutrição comportamental. Aí veio a questão o interesse para me aprofundar em nutrição e TDAH, nutrição e autismo. Fiz pós, fiz curso. E aí também fiz. Quando eu estava na faculdade, fiz um mestrado em genética, né? E atualmente estou fazendo um pós em medicina integrativa. Então, eu linkei nutrição com um olhar funcional, com um olhar integrativo. Então, eu sou nutricionista funcional e integrativa, Perfeito. da qual eu consigo, com isso, fazer uma interação, não somente alimentação, como, eu quero emagrecer. Não, não, mas esse nutriente vai te ajudar a melhorar uma condição de depressão, ou uma condição de fibromialgia, ou para nutrição esportiva. Então, eu acabo linkando o estilo de vida também. Então, eu tenho como base o sono, né? Que a gente tem que ter um sono adequado, por liberação hormonal adequada, para responder também ao tratamento, né? Então, tem que ter uma rotina, tem que ter hidratação, tem que ter o exercício. Então, tudo é muito amplo, justamente com a visão de um estilo de vida mais saudável. Agora eu tô te ouvindo falar e eu gosto muito de vincular esses conceitos, a nutrição e o funcional, porque a gente vem de uma geração em que o processo de emagrecimento não se dava necessariamente, a geração da minha mãe passou muito por isso, não se dava necessariamente de uma forma saudável e de uma Exato. forma funcional. Por exemplo, né, algo que eu costumo falar nas rodas de amigos quando a gente vai conversar sobre isso. Abacate. Abacate é um alimento calórico, Uhum. porém extremamente saudável. Exato. Bolacha de água e sal. É um alimento pouco calórico, porém não possui nem perto dos nutrientes Isso aí. então não é funcional. Então a escolha dos alimentos, o emagrecimento o estilo de vida, ele realmente precisa ser funcional, porque alimento, entre aspas, é remédio. Exato. É remédio, É. muda toda uma realidade e aí do sono, do rendimento, do humor, Da enfim, saúde como um todo. da saúde como um todo. Exatamente assim, ó. Emagrecer não é somente calorias. A gente fica muito focado. Antigamente era muito calorias, né? Contar A calorias. dieta do alface, a É, dieta da sopa, a dieta não sei do quê. daquela sopa de sódio, né, que é É, puro, pacotinho, que é exato. Então, assim, triste. ó, não é só calorias. Isso tem que deixar muito claro. Emagrecer não é só calorias. A gente tem que saber que nutrientes vai colocar para dentro, porque não adianta consumir menos calorias e não ter os nutrientes adequados para te ajudar a queimar gordura. Vai faltar vitaminas e minerais nessa célula para fazer essa função. Então, tem calorias, mas dá um exemplo bem claro aqui, Gisele. Um copo de suco de laranja tem as mesmas calorias de um copo de refrigerante. Verdade, mas O que não que é. tem dentro? Um tem água, corante, produto químico, o outro água e nutrientes que vão alimentar a célula e fazer funcionar
as células e o corpo. Então, é completamente diferente. Então, a gente tem que fazer funcionar nosso metabolismo adequado, né? Porque daí a gente drena direito, a gente consegue evacuar com regularidade e o organismo funciona bem e a gente não retém líquido, não fica inchado, não adquire também outros problemas mais graves e dificuldades mais graves. Isso. Sabe que o nosso conceito de pessoa com deficiência e pessoa com mobilidade reduzida inclui pessoas obesas. Sim. E a obesidade normalmente está relacionada com estilo de vida e com hábitos Exato. alimentares, né? Esse grupo realmente tem uma incidência aumentada em relação a sobrepeso e obesidade, né, devido a essa questão de mobilidade, de locomoção. E a obesidade, ela é uma das grandes desordens e patologias, é uma doença, né, estabelecida como doença, é um processo inflamatório. Isso quer dizer que não é que tem inflamação de pus nem nada, mas é um processo onde o sistema imunológico está tentando fazer com que o teu corpo reaja àquele excesso de gordura. E isso traz muitos malefícios, né? Então, a gente pode começar com obesidade, depois uma hipertensão, depois doenças cardíacas, diabetes. Então, vai incluindo outras patologias, né? Até daqui a pouco tu fica escrava de bastante medicações e tem uma Uhum. má qualidade de vida, e sempre medicação quando necessária, ok, mas ela interage com muitas coisas no corpo, trazendo mais prejuízo. Então, assim, uma coisa que é muito importante, né? A gente tem que olhar para o básico. A gente quer uma coisa milagrosa, um remédio para tal coisa, né? Mas vamos olhar para o básico. Tá, tô com sobrepeso, o que que eu posso fazer? Né? Quais os alimentos que são mais saudáveis? Se a gente pegar e olhar para os alimentos mais simples, menos industrializados, né? Será que eu conheço? Tem alguém que me ajuda a caminhar na rua, que pode me auxiliar? Ou em casa, como é que eu posso fazer um gasto calórico melhor? Porque a gente também sabe que uma alimentação adequada dá os nutrientes adequados para funcionamento cerebral e também o exercício, né, a mobilidade, assim, vai auxiliar também a formar substâncias que são produzidas nos neurônios que traz o bem-estar, que é o caso da serotonina, por exemplo, né? Sim, perfeito. A endorfina também Endorfina também, mas assim, o bem-estar, a gente é linka serotonina. dopamina, serotonina, outros neurotransmissores que nos trazem mais benefícios. Sabe que eu trabalho com a política Uhum. e costumo falar no meu dia a dia que a política está em tudo. Que não existe a possibilidade de a gente não querer entender sobre política, não gostar de política, porque a nossa vida é, no coletivo, socialmente falando, é conduzida pela política. É assim que a gente se organiza. E a nutrição também é um tema que não tem como não gostar ou como separar a vida deste tema, porque está em tudo. A gente é o que a gente come. É, E uma coisa bem importante, assim, ó, a nutrição sempre vai entrar na vida das pessoas. sempre. Ou tu olha para a nutrição agora, para o estilo de vida alimentar, ou futuramente tu vai ter que ser, tipo, obrigado a olhar para isso por uma condição de patologia ou desordem. Ou vai perder a vida muito cedo por não ter olhado para isso. Isso. Então, assim, qual é a história? O olhar que tem que mudar. O novo olhar é o seguinte: tu tens um alimento. Esse alimento tem nutrientes. E é esses nutrientes que necessitam entrar nas tuas células, porque as células são dependentes de nutrientes. É que nem a gente trabalhar aqui, por exemplo. Se não tivesse o microfone, ia falar alto demais, gritar, não ia funcionar adequadamente. Se a luz não tivesse adequada, seria mais complicado nos visualizar, Perfeito. né? Então, se a gente tivesse essa estrutura do som, era ser mais complicado ter uma audição adequada. Então, a mesma coisa para a célula. A célula precisa de ferramentas para funcionar. Quais são as ferramentas? Os nutrientes. Aonde que eles estão? Nos alimentos. E mais saudável possível. Porque os alimentos mais industrializados, eles têm mais produto químico que o nosso corpo não consegue dar conta e traz desordens em patologias.
né? Falando dos industrializados, a dica de ouro. E Hum. esse episódio é maravilhoso, porque assim, como eu gosto da nutrição, eu falo, mas ninguém me dá credibilidade porque eu não tenho certificação. Então, vou usar a tua certificação hoje para tirar todas as dúvidas, encaminhar esse episódio para todo mundo que precisa ouvir muitas coisas. A dica de ouro sobre os industrializados: ler a lista de ingredientes Isso. na embalagem. Exato. Tem algumas dicas, né? Então, rótulos, né? Aí tem que fazer a leitura, né? Só que tem algumas coisas assim, tu vai ler, e de repente tu não sabe nem que é aqueles negócios que estão ali. Então, saibam que a descrição ali dos nutrientes, os ingredientes, se for acima de 5 substâncias, é muito industrializado. Muito industrializado. Eu uso um aplicativo chamado Desrotulando. Exato, Desrotulando é um aplicativo muito legal. Você faz uma leitura no código e ele vai dizer, dar uma nota para esse alimento, para ver se ele está mais saudável ou menos Se ele saudável. é ultraprocessado, se é processado, enfim. Isso, E, exatamente. e a ordem da lista de ingredientes é por quantidade. Ou Exato, seja, muitas vezes um alimento se diz natural, saudável, e o primeiro ingrediente é açúcar ou farinha enriquecida com ferro e ácido fólico, que é a farinha exato. branca. Então, ele não está tão saudável assim. Isso. Na descrição, a primeira substância que aparece é a substância mais concentrada, tem maior quantidade. Assim, é decrescente. A última substância é em menor quantidade. Então, é bem importante a gente ter uma noção disso, porque, por exemplo, vamos tomar o leite, leite vegetal, tá? Leite vegetal é legal. Mas aí tem marcas que o primeiro ingrediente é açúcar. Cara, mas eu tô comprando leite, como é que tem Que é o caso açúcar? daqueles de soja com sabor e tudo mais, né? Isso, exatamente. Então a gente tem que estar atento a esse conhecimento mesmo, né? Porque a gente consegue aí ter escolhas melhores. Se tu não sabe nada de nutrientes de alimentação, se tem dois produtos similares, tu só conta. Esse tem 7 ingredientes, esse tem 13 ingredientes. Então eu vou levar o que tem sete Como aquele ingredientes. iogurte maravilhoso que tem só dois ingredientes, que é natural, eu Isso, compro, exatamente. O natural seria isso, só 2 ingredientes. e sem açúcar, né? Principalmente. Exato. É interessante porque, assim, ainda a gente se depara com uma parcela de pessoas que vai diretamente na tabela Uhum. nutricional e preocupada com as calorias daquele alimento, quando na verdade a gente realmente precisa priorizar a lista de ingredientes e Exato. não a tabela, né? Exatamente. Olhar a tabela é importante, sim, a gente tem aí conhecimento, quantas calorias, tem muita gordura, tem muito, dos carboidratos, a gente fala açúcares, é importante ter esse conhecimento também. Porém, a base maior tem que ser na lista de ingredientes. Evitar gordura hidrogenada também, né? Isso, gordura trans, Sim. hidrogenada, né? Porque realmente traz, assim, é uma facilidade, dá uma entupida nas artérias, É. né? Ainda mais a longo prazo, né? Então, fazendo a vida inteira, essas escolhas alimentares são mais chances que nós temos, sim, desse risco. E quanto ao consumo de água, Sim. ao cuidado com o consumo de água, eu costumo falar também que uma das principais atitudes, um dos principais hábitos que a gente pode ter na vida é beber água ao acordar. Aproveitar essa janela de jejum, enfim, do organismo, acordar hidratando o organismo. Conheço muitas pessoas que acordam e tomam um suco de pozinho, tomam refrigerante ou até mesmo um copo de leite de caixinha e não acabam Não consumindo a tomando água. água como primeiro alimento ali, né? Sim, Enfim, então eu gostaria que tu reforçasse isso, porque eu acredito que tu sim, concorda, né? sim. Bom, primeiro assim, ó, água, porque a gente tem que justificar para ter um conhecimento mais enraizado, ter mais consciência. A água, ela é uma substância que nós temos em maior abundância no nosso corpo. Então a gente necessita colocar mais água para dentro para manter essa quantidade. No momento que ela está menor, a gente tem prejuízos. Lembrando que, olha, os nossos olhos têm água. A gente consegue ali piscar,
né? Tem água nos olhos, tem água no nosso nariz, tem água no nossa boca, todo o trato gastrointestinal tem água, tem enzimas à base d'água, corrente sanguínea fluida tem que ter água, mexer as articulações tem que ter água, qualquer substância química, nutriente que entra no corpo, precisa de água para digestão, para assimilação. E as nossas células dentro tem muita água. Então, somos banhados de água. Necessitamos de água para sobreviver e viver com saúde. Então, nós precisamos, em média, tem um cálculo de quanto a gente precisa por dia. A média é fazer um cálculo de 35 ml vezes o seu peso. O resultado disso vai ser quantos ml tu tens que consumir no dia. Então, por que isso? Para cada quilo de peso, 35 ml. Então, 35 vezes seu peso. Bom, deu 2 litros, por exemplo. É 2 litros que eu preciso para gerenciar o meu corpo, para fazer as funções metabólicas adequadas. É o mínimo. Exato, é ali. Ó, claro que se a gente pegar um dia muito quente, a gente vai transpirar mais, vai perder água e a gente precisa repor mais. No exercício, a mesma coisa. Nós aumentamos a temperatura, transpiramos, suamos, precisa repor, né? Então, esse 2 litros de água a gente tem que consumir durante o dia. Então, quem esquece de tomar água, tem que botar celular a fazer, como é que chama? Avisar. Sim, um lembrete. Um lembrete, isso. Ou botar garrafinhas espalhadas, ou comprar uma garrafona, e assim vai se organizando para tomar, porque a gente, hábito que não tomar água, não vai lembrar, hoje tem que tomar água. Não, tem que botar o bilhete mesmo, até se acostumar. Em relação a acordar de manhã e tomar água, é importante por quê? Porque assim, ó, durante o sono, tu não tens que levantar para tomar água. Uma coisa bem importante. Se tu levanta de madrugada para tomar água, é porque durante o dia tu não tomou algo adequadamente. De errado não está certo. Ou porque talvez só com a glicose muito alta. Então, durante a noite se dorme. Ponto. Não leva a garrafinha para água, para ponta da cama para ficar tomando. Não, dorme. Acordou, tu passou muito tempo sem tomar água. Acordou, tu tem que imaginar que as tuas células são que nem uvas passas. Uvas passas são as uvas, ou a fruta, desidratada, elas são secas. Então, tem que imaginar que nossas células estão assim, secas, precisando de água. Então, o adequado é o primeiro Pai Nosso. Acordou, né? Vai tomar um copo d'água. Não consigo tomar um copo d'água, meio copo d'água que for, né? Para já hidratar e depois fazer seu café da manhã. E aí colocar um café, porque daí vem ali o café, muitas vezes adoçado. Se tu acorda o teu organismo tocando um café, um alimento sem hidratar antes, é uma agressão. De fato, o né? ideal realmente, porque a função metabólica vai estar mais comprometida. Compreendo. Isso é importante mesmo, deixar bem claro. E o chimarrão pra gente aqui no Rio Grande do Sul substitui a água? Não. Eu até tenho no meu Instagram, falo sobre hidratação, os benefícios sobre o chimarrão. Aí todo mundo fala, como, Nutri? Chimarrão não vai hidratar? Eu tomo um monte de água. Bom, não vai por quê? Porque a erva mate tem cafeína. A cafeína, ela desidrata. A cafeína é uma substância que ela vai atuar a nível cerebral, fazendo que tu elimine muito mais líquido do que tu está ingerindo. A mesma ação a cerveja faz, né? Quando começa uma cerveja, tu não para de ir ao banheiro. É o mesmo mecanismo, é neurológico. Então, a cafeína vai fazer que tu faça mais xixi. Então, tu vai fazer mais xixi do que tu está ingerindo daquela garrafa térmica. Então, existe uma pesquisa científica que fala o seguinte: para cada cuia média de chimarrão tomado, tu precisa tomar, em média, mais 200 ml de água. Nossa. Então, assim, e agora? Não vou tomar mais chimarrão? Não é essa a questão. Eu acho que é uma cultura nossa, se tu gosta, ok. A gente tem que saber lidar com a situação. Como é que é? Tomando mais água.
né? Ou seja, estou tomando chimarrão, não preciso tomar água. Não, pelo contrário, estou Precisa tomando tomar chimarrão, água. preciso tomar ainda mais água do que eu teria de tomar. Exatamente. Até porque, assim, ó, tem outros estudos científicos que falam que as mulheres sofrem mais em relação a isso. Porque a cafeína, além de desidratar, ela para metabolizar, para entrar na célula, ela pega uma demanda de cálcio, tá? Muito grande. Então, tem uma pesquisa que fala que mulheres, principalmente as mulheres, tá? Eu vou explicar por que as mulheres, que tomam muito chimarrão a vida inteira, não se hidratam adequadamente e comem poucos alimentos com cálcio, têm mais chance de ter osteoporose. Uhum. Por quê? Por que osteoporose? Porque osteoporose, então, é no osso, né, que está faltando cálcio. Como tem uma demanda maior a vida inteira de cafeína, a cafeína vai utilizar mais aquele cálcio para ela ser utilizada pelas células, em vez de ir para os ossos, né? Então, isso é bem importante. E as mulheres, por quê? Porque as mulheres, após a menopausa, elas têm uma produção menor do hormônio feminino, estradiol, estrogênio, e com isso ele também tem relação com a osteoporose, infelizmente, Nossa, né? então a Então a gente tem mais reposição risco. hormonal deveria ser um caso de saúde pública. Aí, sim, porque tem outros efeitos até na mulher, né? A menopausa traz Muitas muitos consequências. sinais e sintomas muito complicados, né? Falta, o sono irregular, irritabilidade, muitas mulheres levam a depressão, os fogates, os calorões que E atrapalham maus muito. hábitos e má qualidade de Má vida também alimentação pode piora ainda. acelerar o processo da menopausa, Com né? certeza, tipo, uma pessoa uma mulher que entra na menopausa perto dos 40 anos é precoce. É precoce. Não é normal. Não é normal. Então, tá faltando nutrientes também para produzir hormônios. Tem que pensar sobre isso. Uhum. Então, assim, em relação à saúde pública, a reposição hormonal. Atualmente, tem novas pesquisas falando que existe no mercado hormônios bioidênticos. Ou seja, esses hormônios não causam problemas, que a gente tem muito medo de tomar hormônio para ter um câncer de mama, de útero, alguma coisa assim. Sim. Não, esse já tem pesquisas referenciais que não tem um problema referente a tomá-los. E eu indico, né? Eu atendo muitas mulheres, né? Nessa faixa etária. Eu indico procurar uma gineco. Normalmente, quem tem esse olhar é uma gineco integralista também, né? Que vai linkar o bem-estar com esses hormônios bioidênticos, né? Que é o estudo atual, né? De ponta. Perfeito, perfeito. E a gente sabe que essa condição que a mulher, especialmente a mulher, passa durante maior parte da vida, né, sobre menstruar, passar pela tensão pós-menstrual, pré-menstrual, enfim, Sim. as mulheres que encaram uma gestação, depois o Muitas puerpério, alterações que hormonais. amamentam, aí depois a menopausa. Então, realmente é um ciclo de muitas oscilações Exato. hormonais, né? Homens, prestem atenção. As mulheres durante 30 dias vão ter seus altos e baixos, porque tem muita alteração hormonal que vai influenciar no bem-estar, no humor, na capacidade da memória. Então, realmente, ser mulher É um tem baita desafios. desafio. O meu namorado, ele fala assim pra mim, eu digo TPM, e aí ele diz, mas já de novo? De novo, me parece, e na verdade é uma semana, é 7 dias que a gente fica assim, plena, plena. Os demais dias do mês realmente têm um impacto hormonal muito grande. Isso. E quando eu chego no auge da TPM, eu sinto uma certa tristeza e aí eu faço um olhar, um resgate assim, se algo existe algum motivo real, algo que está me entristecendo, me incomodando, e aí eu percebo que não e que é hormonal. Que é a É, minha TPM, é uma tristeza hormonal, uma é. baixa, assim, uma vontade de me recolher, Ficamos mais melancólicos. A melancólica. gente vê também cabelo em ovo, quer dizer que vê problema onde não tem, É, né? Então, assim, ó, a TPM é uma questão hormonal, mas a gente também tem nutrientes para saber responder melhor a TPM, né? Uma coisa bem importante que atua nas melhores dos sinais e sintomas da TPM é o ômega 3, que aí entra como suplementação,
né? Não vai conseguir extrair na alimentação essa Não, quantidade. não, porque assim, ó, na alimentação vegetal está dentro da linhaça em maior concentração, a gente tem que mastigar a linhaça. Botar no suco verde a linhaça Pode, vale? pode Eu faço isso, triturar. eu boto. Tem que triturar. O ômega 3 está dentro da semente. A parte que tu não consegue mastigar, que ela fica inteirinha, vai ajudar a evacuar. E é uma fibra muito importante, a semente, não só para evacuar. Tu não fica pensando, vai fazer melhor o cocô. Não, não é isso. É para limpar o intestino. Claro. Essas fibras vão auxiliar a evitar também câncer de intestino. Porque ela vai limpando a mucosa do intestino, vai limpando, limpando, vai ajudar nesse fator. Aonde tem mais ômega 3? Nos peixes de águas frias. Vamos falar em salmão, truta, arenque. O peixe, nós não temos aqui uma escolha de ser muito frequente. É um produto mais caro, né? Sim. E a gente não consegue realmente a demanda, a quantidade adequada por Não dia. atende, né? Não, não, por dia não tem como. Então, o ômega 3 é um suplemento de olhos fechados que eu indico para todo mundo, porque é uma gordura boa. E essa gordura, o que que ela faz? Essa gordura, ela vai formar as células. As nossas células, você tem que imaginar como fosse uma bolinha. Uma bola, uma bolinha pequenininha, células, né? E essa a membrana em volta dessa bolinha, ela é formada por nutrientes alimentares, proteína, carboidrato e duas camadas de gordura. A gente tem muito mais gordura do que outros nutrientes. Sim. E essa parte de fora da bolinha, digamos, que é a porta de entrada e saída de nutrientes dessa célula, tem que ter uma ótima qualidade. Porque as células recebem nossos nutrientes alimentares, né? Produzem substâncias e liberam. Então, essa membrana, se fica em volta como fosse a casquinha da bolinha, ela é muito importante para ter qualidade na saída e entrada de nutrientes. Além do que, o ômega 3 é fundamental para os nossos neurônios. É verdade. Nossos neurônios também são células, só que tem um formato como se fosse uma estrelinha. E aí, uma dos rabinhos ali da estrelinha como se fosse um rabinho mesmo, mais comprido. Então, isso é um neurônio. E um neurônio, ele nesse rabinho da estrelinha, tem anéis em forma de gordura, formados de gordura. Então, a gente tem que ter ômega 3 ali para ter o melhor processamento neurológico, para produzir adequadamente os neurotransmissores, para ter melhor memória, né? Então, ômega 3 fundamental ter no nosso dia a dia. E o consumo da ômega 3, ele deve se dar em jejum pela manhã, a qualquer hora do dia, associado a alguma refeição, como é a forma ideal? Tá. Porque tudo também tem a forma ideal de consumo para absorção do Exato. organismo, né? O ômega 3, ele tem que estar associado a alguma refeição. Ou café da manhã, ou lanchinho, almoço, jantar. Ele tem que ser associado porque é uma gordura. Então, ele tem que ser associado a outros alimentos para ter uma melhor assimilação. Independente do horário, mas sempre com algum alimento. Então, junto com a refeição ali, Exato. pode ser o café da manhã, Isso. almoço, qualquer horário. Pessoas que Gisele, tem pessoas que não conseguem comer peixe, que são alérgicas a peixe. E aí elas vão ter que procurar ômega 3 da linhaça. Ah, sim, a linhaça. Eu coloco a linhaça no suco verde. Uma vez eu aprendi, achei muito interessante seguir essa ordem, essa lógica, em fazer o suco verde pensando numa árvore. Então, colocar uma porção de semente, uma porção de água, uma porção de folha, uma porção de fruta e uma porção de raiz. É isso aí. Que é tudo que teríamos em uma árvore. E aí, quando eu vou indicar para alguma pessoa, me perguntam, né, que eu compartilho lá que faço suco verde e tal. Ah, como que faz suco verde? Digo,
dependente dos alimentos que tu vai escolher, mas temos essas temos essa ordem, né? De Uhum. 5 ingredientes e aí tu pode escolher se vai botar a linhaça ou a chia, se vai botar a cúrcuma ou o gengibre, qual fruta vai utilizar, qual Sim, folha. pode ir variando, né? Pode ir variando, mas o ideal é folhas verdes escuras, né? Isso é Sempre uma importante, folha não verde adianta escura botar uma junto. alface americana, que Não, daí não é a não. mesma. Vegetais verdes escuros são muito nutritivos. E o suco verde, ele entra como se fosse uma bomba de nutrientes, É uma né? bomba, né? Então, Maravilhoso. para quem tem dificuldade de consumir frutas e verduras adequadas, assim, então faz um suco verde e manda ver. Acho que a É. história é essa. A história é essa, é verdade. É como se fosse um suplemento, né? É uma coisa que vai ajudar muito. Vai ajudar, porque ali tu já absorve muitos benefícios. Isso. É tanta coisa. Eu acho interessante essa parte bem teórica, assim, porque deve ser louco entender sobre tudo isso. Quem, por exemplo, tu que se desenvolveu nessa área, estudou tanto, e enxergar o corpo humano e a funcionabilidade do corpo humano em todos os seus detalhes, né? Agora Sim. explicando sobre os neurônios. Então, assim, nós somos uma obra de arte, e para que a gente consiga exercer o pleno funcionamento, é preciso ter esse cuidado. Não é um assunto que pode ser deixado de lado, é Não. primordial para o desenvolvimento humano, para a humanidade, para a gente pensar nessa geração, nas gerações passadas também, que nos deixaram história e que nós estamos crescendo com tudo isso e avançando, evoluindo nos conceitos, e também pensar nas próximas gerações e nas Sim. crianças, né? Sair da era do industrializado, voltar a consumir alimentos naturais, pensar na segurança alimentar também é muito importante. É, assim, uma coisa bem importante, o que a gente sempre aprendeu, né? Que o nosso corpo, porque se a gente vem em relação à saúde pública, que eu também dei aula de saúde pública, Ah, que legal, é um assunto que me interessa. vem numa história medicamentosa. Então, os médicos vêm de uma base. Tá com diarreia? Toma um remédio para conter a diarreia. Hum, O famoso Imosec, por exemplo. uhum. Toma um remédio, toma um remédio, toma um remédio. Tá, Tá com dor de cabeça? qual Toma o foi? remédio. Mas qual é a causa que está tendo essa consequência? Então, nunca foi visto esse olhar de prevenção e entender o processo que está causando isso. Sempre foi medicamentoso. Então, por isso que muitas pessoas e muitas condutas médicas e pessoas pensam, tá com isso, tá com dor de cabeça? Toma remédio para dor de cabeça. Tá, mas dor de cabeça, num olhar funcional do corpo, a primeira coisa que se pensa, como é que está a tua hidratação? Como Maravilhosa. é que tá Eu sempre a falo, água? tá com dor de cabeça, tá tomando água? Ah, mas agora tudo é tomar água. Se tu não tá É, tomando água, é o principal fator. o nosso cérebro tem muita água, a gente precisa. Ah, tá tomando água? Então toma água. E aí muitas pessoas me falam, Fabi, comecei a tomar água, minha dor de cabeça passou. Uhum. Era isso. Então tem coisas muito mais simples e mais saudáveis de tu pensar do que lá vou meter um remédio. Dor de cabeça analgésico, dor de cabeça Isso, analgésico, e aí tu tá isso, remediando, mas também tá gerando uma consequência, isso. não tá indo no foco do problema, isso é bem E sério. outra coisa da saúde pública é que a gente foi visto como um ser cheio de gavetinhas. Médico oftalmo, médico do coração, médico. Entendo que a gente tem especialistas nessa área, ok. Mas nós precisamos que todos os profissionais tenham uma integração entre os sistemas, porque tudo se corresponde. Nosso intestino é um portal de entrada de nutrientes. Como é que está nosso intestino? Tem constipação com frequência? Tem problema na flora intestinal? Está consumindo alimentos que vão causar uma inflamação, glúten ou a caseína? Como é que está isso? Como é que está a entrada de nutrientes? Está saudável? Esses nutrientes entram corrente sanguínea e vai para todo o corpo. E a gente tem, Gisele, uma ligação direta com o cérebro, né? Claro, Por isso que fala que o intestino é é o o segundo segundo. cérebro, porque a gente produz mais serotonina no intestino que no cérebro. Serotonina é um neurotransmissor do bem-estar. Então a gente produz 80% no intestino. Agora, para a gente produzir essa serotonina é uma substância química composta por nutrientes, né?
a gente tem que se alimentar adequadamente para formar serotonina. O que acontece muito em relação à saúde mental, o que é o mal do século, né, a depressão, é o seguinte: as pessoas fazem a medicação para melhorar a depressão, para falar recaptar, né, mais Uhum. neurotransmissor para sentir melhor. Mas vamos pensar antes disso, como eu vou recaptar se eu não consumo alimentos para produzir serotonina? Serotonina precisa de vitaminas do complexo B, precisa de aminoácido chamado triptofano. Então, a gente Perfeito. tem que ter uma alimentação mais vasta para produzir as substâncias do corpo. Então, a gente tem que olhar para o todo. Em relação até à saúde ocular, né? A saúde ocular, a gente precisa de muitos nutrientes para evitar desordens e patologias, né? Pode falar, Então, Nutri. Vamos entrar nessa vamos parte, entrar. muito importante, porque não só para quem tem deficiência visual, para quem tem uma baixa visão, a gente não vai tratar aqui, obviamente, de uma pessoa que tem cegueira irreversível, até porque não se busca a cura da deficiência, né? E sim a construção do orgulho de sermos quem somos. Qualidade, né? Com qualidade. Mas, assim, falando sobre as pessoas em geral que não têm uma deficiência visual, que querem preservar a saúde ocular e também pensando na velhice, no envelhecimento, que normalmente há uma perda visual natural, e também nas pessoas com baixa visão, que é o meu caso, que tem uma degeneração na retina e gostaria de manter sim o meu resíduo visual, então é importante que a gente tenha esse cuidado também com a parte de alimentação e suplementação. Tá. Então, assim, ó, eu vou fazer o seguinte: primeiro, vamos fazer a base de uma alimentação saudável. Aí depois eu vou entrar em relação específica da saúde ocular, que tem a ver também. Nossos olhos, né, toda a nossa resposta neurológica são formadas por células. Logo, elas também têm uma demanda nutricional. Então, qual é a nossa base? A gente tem que se alimentar da comida mais simples possível. É o arroz, é o feijão, é as carnes, ovos, ou os dois. Mas a gente tem que lembrar que nos vegetais, nas frutas e nas verduras, tem uma demanda muito maior de substâncias de vitaminas e minerais, água e fibra. Elas são coloridas, né? Os vegetais são coloridos, cada coloração verde, amarelo, vermelho traz nutrientes diferenciados. Então, por isso que é importante a gente consumir uma variedade, pelo menos 3 variedades. Pega um folhoso, perdão. Pegam lá uma cenoura, uma beterraba, já temos 3. Né? O ideal é um verde escuro sempre, né? Eu ia te trazer essa dúvida aqui, só abrindo um parênteses. Uhum. Não existe a possibilidade de pensar numa alimentação sem pensar nas folhas verdes escuras, não é, Nutri? Não. Eu penso assim, não tem vida sem. Ah, eu não gosto de beber água e eu não gosto de comer folha verde escura. Não tem como, né? Não, Não não. tem como Assim, viver. ó, adulto, agora eu vou trazer outro olhar de comportamental, É, tá? né? Somos adultos, né? A maioria dos adultos, quando não é adulto, é criança, adolescente. Então não tem tanta autonomia, né? Vai ter uma outra pessoa que vai que vai ajudar nessa parte. Porém, somos adultos, a gente tem que encarar situações, né? Eu acho que a nossa vida tem bastante provas para a gente encarar muitos desafios. Vamos ter maturidade. Se sabe que água é importante para o corpo, ponto. Bom, água é importante. Eu detesto água, Não por exemplo. importa. Bom, vamos lá. Não gosto, mas eu preciso para minha sobrevivência, para viver com saúde e qualidade, ok. Então, eu vou botar despertar o celular, eu vou avisar que eu tenho que tomar água, eu vou fazer saborizada. De repente, põe lá umas rodelas de limão, põe um gengibre, põe um alecrim, para dar um saborzinho e assim vai. Daqui a pouco tu tá tomando mais água. Aos poucos tu vai. O início sempre é mais difícil. O início de tudo na vida é disciplina. É disciplina, tens que fazer. Procura como vai fazer aquilo. Ok, descobri como vou fazer, agora é ação. E aí vai todo dia ter esse olhar até ter mais costume e virar Repetição um hábito. Então, como assim, exercício físico. somos adultos. Eu não consigo comer folhosos, vegetais verdes escuros. Bom, aí a introdução alimentar. Quem não consegue comer certos alimentos, deu problema lá no início da introdução, lá infantil.
porém somos adultos agora, tá? E quem é adulto que cuida de uma criança, é muito importante fazer uma introdução alimentar adequada para essa criança virar um adolescente que tem e um adulto que coma todos os alimentos. Porque o que a gente quer para os nossos filhos, né? Saúde. Saúde. Enfim, então, eu não gosto de couve, né? Pega um pedacinho de couve, deixa no prato do lado do alimento, cheira ele, pega ele na mão, come com a mão, pega um pedacinho, porque a gente tem que saber da textura, do cheiro, do gosto. Introdução alimentar é assim, quando a gente é criança, a criança pega na mão. BLW. BLW. Eu fiz. Pega na mão, cheira, aperta. A gente saber textura. Mistura então um pouquinho com arroz com feijão, mas saiba que tá lá couve, por exemplo. Porque é importante ter essa consciência. E a couve, como vegetais verdes escuros em geral, couve, brócolis. Brócolis tem tanta pesquisa linda. É maravilhoso o brócolis. O espinafre. O espinafre, Hum. a rúcula, a radite. Bom, enfim, ele é rico em cálcio, em ferro, em substâncias funcionais para a nossa saúde como um todo. Ele é antioxidante, evita doenças e anti-inflamatório. É indispensável e insubstituível. Exatamente. Tem várias opções dentre elas, mas precisa A consumir. concentração que tem ali é realmente muito melhor que outros alimentos. E o impacto disso na saúde como um todo, e aqui voltando para a saúde ocular, é de puro benefício. Exato. Então, assim, a base é isso. A gente precisa olhar para não só arroz, feijão e carne, arroz, feijão e ovo. A gente precisa olhar para os vegetais. Por outras questões, né? Porque os vegetais têm vitaminas, minerais. Ok, células funcionam bem. Tem água, ótimo, funcionam bem. Fibras, ajuda o funcionamento intestinal. Até porque, normalmente, quem tem a deficiência visual faz menos exercício. E aí... Por uma questão de acessibilidade. Isso. E aí, normalmente, pode ter, principalmente as mulheres, mais constipação intestinal. As fibras também auxiliam, eu falei antes, né? O intestino a ser mais saudável. Constipação intestinal, quero mais um parênteses. Uso de laxantes. Não faça. Não se faz, né? Não se faz. Primeiro, o Pai Nosso, constipação intestinal, é beber água. Água, água, água. Tu tem que ajudar esse cocô a sair. É água. O segundo, Pai Nosso, fibras insolúveis. O que é isso? São sementes. E elas também estão nas frutas e nas verduras, né? Então, pegando, a gente fala, uma coisa que eu acho bem complicado quando eu atendo muitas pessoas, falar, eu nasci assim e sou assim. Não. Gabriela, não é assim. A gente não dá para normalizar uma desordem. A gente tem que investigar. Eu sempre tive dor de cabeça. Meu intestino sempre foi dorminhoco, foi preguiçoso. Não. A gente tem que mudar esse olhar. Eu tomo laxante toda a vida para ir aos pés, só vou aos pés com laxante. Não, tá a gente não pode normalizar. E falo com toda, assim, propriedade, conhecimento de causa. Conhecimento que dá para reverter pessoas que tomam há 20 anos laxantes, reverter essa situação. Eu sei disso. Então, assim, os nutrientes são básicos para a saúde ocular, né? Então, incluir frutas da estação, vegetais da estação, que são mais em conta. Né? Então, é importante. Eu tô morrendo de fome. Antes de fazer um lanche, come uma fruta. Tu consegue comer uma fruta antes de fazer um teu lanche? Porque as pessoas ficam falando, vou botar uma fruta no meio da manhã e morro de fome. Então, come a fruta e uma outra coisa, já matou a charada da fruta. O ideal seria 3 a 5 frutas por dia. E tem o que promove mais, combinações que promovem mais saciedade. Tem isso também, quanto melhor a gente se alimenta, com mais riqueza de nutrientes, mais saciedade a gente tem também. E a gente tem que olhar para isso também. E comer prestando atenção, né? Comer focando no alimento. Em vez de pegar e ficar fazendo outra atividade, quando a gente faz uma outra atividade, no momento que a gente come, a atenção está na outra atividade. A gente não tem uma consciência que está se alimentando. Aí, que nem comer, andar, tá beliscando, né? Chegou em casa, começa a beliscar, tô com fome. Belisca, 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 belisca. Aí tu pensa, eu não comi nada.
tô morrendo de fome, mas comeu já um monte de coisa. E observar com cuidado, carinho também esse alimento. Ontem mesmo eu publiquei nos stories no meu Instagram, Hum, e escrevi a seguinte frase: preparar um prato bonito, colorido, enfim, me inspira. Me inspira muito. Ontem preparei muito básico, só um feijãozinho, um ovinho, laranja com hortelã que eu tenho ali da minha hortinha, a laranja cortadinha mesmo, uhum, né? Joguei umas folhinhas de hortelã em cima e uma saladinha ali. Mas arrumei esse prato bem bem bonito, bonito. bem colorido, bem atraente. Então tu olha e primeiro tu alegra o cérebro com essa informação e tem Isso. um cuidado sobre o que tu tá Sabe que, consumindo, né? sabe que isso tem a ver, Gisele, com autocuidado, Autocuidado. auto-amor. No momento que tu tá se oferecendo nutrientes mais saudáveis, que tu consegue colocar ali um arroz, um feijão, saladas, uma coisa de proteína, carnes ou ovos, tu tem que ter o seu olhar que tu tá se cuidando, tu tá se amando, tu tá se cuidando para evitar desordens, patologias ou um tratamento, para te sentires melhor, para tu ver o mundo melhor mesmo, assim, de coração, com a tua cabeça, pensar coisas mais agradáveis. Tu tá se fazendo um cuidado, então entra a saúde mental também nisso. Saúde mental. É tudo Isso. interligado, Tudo realmente. interligado. Então, assim, no momento que a gente escolhe hidratação adequada, o alimento mais saudável possível, menos industrializados. Gente, assim, ó, industrializado, ele tem mais risco cardiovascular, tem mais gordura, tem mais aditivos químicos. Nosso fígado não dá conta desses aditivos químicos, né? Então, assim, a gente tem que ter um olhar para o todo, tá? Tem muito, eu vou trazer duas coisas aqui, Gisele, que eu vou depois finalizar o negócio da saúde ocular, que eu não esqueci. Mas, por exemplo, muita gente fala, eu vou tomar refri zero do que normal, porque o zero não tem Sim. açúcar. Ah, esse é um assunto também. Eu falo, ninguém me Olha, ouve. Se é olha para só, tomar um refri, toma o normal, porque vai dar. isso aí está consagrado, tem uma pesquisa longa, de 3 anos, com pessoas, tá? Pesquisas científicas vendo que pessoas que tomaram refrigerante zero teve mais desordens e patologias que pessoas que tomaram o refri normal. Ah, mas a Nutri está indicando tomar refri normal. Não. Não, não indico nunca tomar refrigerante. É água com corante, açúcar ou aditivos químicos. Não traz nada de benefício. E a gente tem que ter essa noção do que está colocando para dentro. É. Vamos ser É um radical? veneno. Não, não vamos ser radical, ok. Mas tem que ter conhecimento e tu tem que validar esse conhecimento. Porque falam que é ruim. Cara, mas é ruim. Não tem que tomar todo dia, não tem que estar na geladeira à disposição, não tem que dar para os seus filhos. Exato. É isso. Então, assim, ó. Mas eu tenho diabetes, eu não posso tomar o normal. Ok, aí tem uma outra condição, aí é zero. Mas eu ia falar, não toma. Nem toma. Porque piora a condição de diabetes, porque tem outros produtos químicos ali, tá? Então, assim, o olhar é o mais saudável possível. E aí, dentro desses alimentos saudáveis, tem duas, três substâncias muito importantes para a saúde ocular. Uma delas é a vitamina A, né? Que está em vegetais e frutas alaranjadas, amarelas, em maior concentração. E tem duas substâncias que chamam substâncias funcionais, que elas não são classificadas nem de vitaminas nem de minerais, são classificadas como substâncias funcionais. Essas substâncias funcionais, elas vão auxiliar a evitar, a prevenir desordens e doenças oculares. Então, essas duas substâncias que eu vou falar agora também se encontram em vegetais verdes escuros e frutas e verduras alaranjadas e amarelas, tá? Uma delas se chama luteína. A luteína é uma carotenoide. Ela dá cor às verduras e às frutas. Essa luteína, junto com uma outra substância funcional chamada zeaxantina, luteína e zeaxantina, então são duas substâncias que ajudam a dar cor a esses vegetais e frutas, que são características de carotenoides, tá? E elas têm uma função fundamental na saúde ocular.
elas são duas substâncias que vão até os nossos olhos, elas auxiliam a tratar, a prevenir, né, desordens, o envelhecimento macular, ela auxilia como fotoprotetora, auxilia danos futuros em relação à saúde ocular. Lembrando que esses danos, eles podem ser manifestados por faltar as substâncias básicas da alimentação, né? Perfeito. E com o envelhecimento, todas as nossas funções celulares, elas como se ficam mais cansadas, células, né? Sim. E aí, às vezes, a gente não consegue fazer uma produção tão adequada, assimilação tão adequada. Então, todo envelhecimento, todo mundo vai envelhecer, e que esteja assim, né, com saúde, o envelhecimento ocular, ele produz muitas substâncias que a gente fala radicais livres, né? Que são substâncias químicas que acabam atrapalhando as funções celulares. E a zeaxantina e a luteína vão auxiliar a evitar essa demanda desses radicais livres. Então, essas duas substâncias funcionais se encontram nesses alimentos, voltando, vegetais verdes escuros, frutas e verduras alaranjadas e amarelas, mas também há a possibilidade de suplementar, fazer uma prescrição, normalmente a nutricionista e muitos médicos nessa área prescrevem a luteína e a zeaxantina para ser tomada. Nutrólogos, enfim, né? Podem. Oftalmos também. Oftalmos também. Também. É É bem interessante. difundido nessa área. Claro que, normalmente, quem tem mais propriedade sobre os assuntos são pessoas que estão sempre ali estudando, né? Com esse olhar de que tem coisas novas aí para ver, de pesquisa científica. Porque às vezes acontece de profissionais que estão mais com um olhar antigo, que não tem esse conhecimento. Esse conhecimento dos avanços. Eu vou até compartilhar contigo, por ter a deficiência visual e por ser uma questão de retina, eu passei a minha infância inteira tomando uma vitamina chamada Arovite. Uhum, Arovite, porque era vitamina A. uhum. É bom para retina, toma Sim, Arovite. Então, durante toda a minha infância e adolescência, minha mãe me administrava o Arovite. sim. E hoje a gente já tem um entendimento muito mais avançado e podemos fazer uso desses recursos. Exato. Como eu falei antes, né, a cultura anterior, e a gente está muito enraizada da medicação, achando que só o remédio vai curar, vai tratar. Vamos mudar esse olhar, porque as ciências nutricionais está muito à frente de pesquisa e a gente consegue mudar. Ó, eu tenho assim, ó, nem para propriedade de mudar curso de doenças e desordens, justamente por uma alimentação melhor ou uma suplementação também. E tem muito remédio do dia a dia, porque os remédios que tratam mesmo são remédios que precisam ser prescritos, né? Mas Sim. os remédios assim que a gente tem de fácil acesso no dia a dia nas farmácias, eles inibem apenas um sintoma. Não Exato, trata e não escondem. cura, né? Exato, A- tipo, a dor de cabeça, tá com É. dor, o remédio vai lá, vai fazer que tu não tenha essa sinalização da dor. O laxante, ele inibe a constipação, ele vai fazer com que tu vá aos pés, mas não vai tratar, não vai. Exatamente. E o diurético também não é indicado, enfim. Muitas informações. Eu, olha, zerei a vida te trazendo aqui, Fábio, Que porque bom. são informações extremamente importantes, ricas para mim, para o nosso público, mas que esclarecem também muitos detalhes com o conhecimento que tu compartilha aqui. E aí eu vou aproveitar o gancho para pedir, então, para a gente já se encaminhando para o final, infelizmente, mas para pedir para tu compartilhar conosco a tua experiência em relação ao transtorno do espectro autista, né? O impacto da nutrição nisso, porque a gente sabe que tem um impacto, e também tem a questão de seletividade alimentar que esses pacientes apresentam, e falar um pouquinho também sobre o TDAH, que hoje a gente tem aí diagnósticos de pessoas com TDAH muito mais evidentes do que a gente tinha conhecimento, né? Exato. Bom, vamos falar então sobre o autismo, né? Essa condição. É, o autismo, ele tem classificações, né? São 3 classificações, 1, 2 e 3. São os níveis de São os suporte. níveis, mas tem uma resposta, tem características individuais, né? Mas assim, ó, vamos
voltar o olhar que toda célula precisa de nutrientes, né? Então, quando tem um autista, uma pessoa autista, normalmente se dá medicação, né? Para tentar fazer com que essa pessoa tenha um comportamento diferenciado para ser mais incluído socialmente, tá? Então, assim, ó, o autismo já tem uma característica de ter um processo inflamatório muito aumentado, que normalmente a sua flora intestinal é muito comprometida negativamente. E lembrando que a flora intestinal está no intestino, e o intestino é nosso portal de nutrientes, que faz a entrada, né? Sai do intestino e vai para a corrente sanguínea, percorre, vai para nossas células. Então, a gente tem que tratar esse intestino adequadamente, normalmente inclui probióticos, né? Para tratar essa flora intestinal e fazer com que esse portal tenha mais saúde e consiga classificar o que vai entrar no nosso organismo. Perfeito. Fora isso, o autismo também tem uma condição genética do que tem uma dificuldade de fazer processos químicos. É um nome estranho, mas é chamado metilação. Então, assim, esse processo químico a gente faz toda hora no organismo. Então, 95% dos autistas têm essa deficiência nessa metilação, nessa formação química, tá? Com isso, faz com que tenham deficiências nutricionais importantes. Vitamina D, o zinco, o ferro, vitaminas do complexo B e também o ômega 3, que vai ter que ser suplementado. Porque tem a ver com saúde neuronal. Ômega 3 para todo mundo. Para todo mundo. Então, a gente tem que ter uma alimentação focada nesses nutrientes. Além do que, a indicação é a gente diminuir fatores inflamatórios. E tem bastante artigos científicos demonstrando o processo inflamatório que o glúten traz, que é uma proteína dos farináceos. Sim. E a proteína dos laticínios, chamado caseína. Tanto a caseína quanto o glúten são proteínas que vão causar um impacto negativo na pele do intestino. Por isso as intolerâncias, né? Que Isso, chega nesse limite. Tem pessoas que são celíacas, é uma coisa. Agora, os autistas, eles têm essa questão do intestino muito importante. Então, a conduta nutricional é diminuir o glúten e laticínios, né? Diminuir até tentar tirar, né? O processo é esse. Junto com uma alimentação mais vasta e com suplementação. Bom, assim, ó, normalmente os autistas têm seletividade alimentar, quer dizer que tem coisas que não querem comer. Tem uns que querem só comer coisas tipo brancas, que nem arroz, batata frita. Batata. Já recebemos aqui uma parceira que criou a farofa a partir do filho dela com autismo, que por um determinado momento da vida só aceitava comer farofa. Isso. Bem crocante. Isso. E aí ela criou a companhia da farofa. Que legal. Que é uma farofa nutritiva, rica, sim. Não vai ser uma farofa sem nutrientes. Então, ela criou castanhas, aveia, enfim. Isso. Então, assim, a gente tem que tratar a seletividade. Só que o primeiro pai nosso da seletividade, Gisele, é a suplementação. A seletividade alimentar, ela está linkada a uma desnutrição de vitaminas e minerais. Então, se dá primeiro suplementos de certas vitaminas e minerais para essa pessoa, essa criança autista, né? Essa pessoa igual, tem que ter adultos também. Ter menos resistência na seletividade. A seletividade, ela não está ligada à disfunção do processamento sensorial também? Também. Perfeito. Exatamente. Então, se dá suplementação e se faz aos poucos uma correção, uma introdução alimentar, que é demorada, mas, gente, vale tanto a pena. Eu já tratei tantas pessoas que mudam o comportamento, ficam muito mais atento às outras... Os outros estímulos. Psicopedagogos, de terapia ocupacional, de fisioterapeutas. Vai melhorar a qualidade de vida, melhora para todo mundo, como não vai melhorar para uma pessoa com autismo? Para a família. Então, assim, ó, é o primeiro Pai Nosso, é isso. Então, tem muitas pessoas que estavam com uma medicação bem, assim,
forte, né, uma variedade, começaram a diminuir porque o cérebro começou a ganhar nutriente e começou a funcionar. A mesma coisa eu vou falar do TDAH. Uhum. Pessoas que têm uma nutrição melhor, com uma suplementação mais específica, não, assim, ó, importante falar, eu não sou contra a medicação. Quando há necessidade, ok. Mas temos recursos antes disso. Ou a gente pode fazer um desmame. Ou em paralelo, dependendo de cada pessoa. Dependendo do grau. Dependendo do O grau. que pode ser indicado para melhorar a qualidade de vida de uma pessoa com diagnóstico de TDAH que ainda não faz uso de medicação? Tá. Então, assim, ó, para ter a melhora na concentração, no processamento, a gente tem que ter. A gente sempre vai pensar numa variedade de alimentos, né? Então, a gente tem que ter vitaminas do complexo B, né? Que é fundamental para o sistema neuronal, frutas e verduras, né? Tem no arroz, tem no feijão, ovos. Ovos, o importante, ovos têm muitos nutrientes. Ovos também têm a luteína e a zeaxantina, Uhum. tá? Então, o ovo não é mais vilão, é importante. É importante. É um super alimento, não Ele vai já, aumentar colesterol, pode ficar tranquilo comer. ele já foi vilão por uma questão de desinformação, né? Exato, é Porque que aos poucos a gente vai descobrindo muitas coisas, né? Então, tem muitas pessoas que têm resistência em relação ao ovo, mas pode comer ovo todos os dias, quando tu quiseres. Só perfeito. tem que ver, claro, calorias e tal, 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 mas não tenha receio. É um dos melhores alimentos É, possíveis. exato. As frutas também têm muito aminoácido triptofano, que eu nem falei antes. Tem dois aminoácidos que são fundamentais, que é a fosfadilserina e fosfadilcolina, que estão nas frutas e nas verduras, né? Tem também quando eu falo triptofano, eu falo que ele forma uma substância chamada, é meio uns nomes estranhos. Brócolis tem bastante triptofano, né? Tem bastante. Banana tem bastante. Banana, Aveia tem bastante. verdade. Lembrando que a aveia pode entupir, né? Pode dar constipação. Eu dou Tem que para minha tomar filha água. uma bananinha amassada com um pouquinho de aveia e um pouquinho de canela de noite. Uhum, Ela ama e ajuda a dormir melhor, né? claro. Muito Porque bom. assim, ó, forma a serotonina, que é o bem-estar, e forma a melatonina, que é o do sono, Uhum. né? Então, o triptofano é a base desses. Então, fazendo uma alimentação mais rica nessas substâncias, a gente consegue ter mais nutrientes para modular a resposta neuronal frente ao TDAH. É tão inspirador conversar sobre tudo isso, me dá uma vontade de sair daqui e viver uma vida muito saudável, porque a gente tem muitas recaídas, né? Ok, Muitas. Eu é, gosto da biritinha também, e tomo vinho e a cervejinha, mas assim, tudo é um equilíbrio e tudo é é, compensação, mas assim, no geral, 90% do tempo a gente precisa procurar realmente ter hábitos e rotinas saudáveis. a gente tem que pensar o seguinte, ó, equilíbrio raramente a gente vai ter em todos os âmbitos da nossa vida. Acha sempre na busca, não dá para se achar insuficiente, É. porque a gente sempre, quando está muito focado numa coisa, vai estar desfocado um pouco na outra. Isso é uma coisa natural. Às vezes a gente não consegue dar conta mesmo, né? Mas quando tu tens na alimentação de uma rotina mais saudável, saiba que tu está no caminho certo. E a exceção vai ser a exceção. Então a gente não pode pensar, hoje eu vou comer 2x, tomar toda a cerveja que eu posso, Ou uma garrafa de Coca-Cola. porque hoje eu mereço. Não, tu merece ter uma alimentação saudável, tu merece ter saúde, não merece isso. Tu não pode linkar o merecimento numa alimentação inadequada. Eu tô muito cansado, briguei com não sei quem, vou comer o negrinho, né? É. A gente tem essa coisa de bengala alimentar, mas não é isso. Tem que mudar esse olhar e tentar achar outras coisas que te dão um carinho, né? Que te ajudem a te cuidar mais. E não somente também buscar essas recompensas na alimentação e buscar Exato! outras fontes de prazer que possam proporcionar essas recompensas também, praticar um exercício, ler um livro, meditar, enfim, né? Sim, Fazer é, escolhas diárias conscientes. exato. O exercício
né, tá muito linkado à saúde mental. Ele vai amenizar a ansiedade, a depressão, né? Então, é importante as pessoas até com que têm, né, a deficiência visual Sim. procurar auxílio para fazer E exercícios. essa foi a tua chegada até aqui o podcast, por meio de um grupo de ação social chamado Sexto Sentido, que nós já falamos aqui no podcast, pois a Amanda Collin, que tem baixa visão também, já foi nossa entrevistada, já aprofundou um pouco sobre esse grupo, busquem esse episódio. Eu posso deixar o link aqui na descrição do vídeo também, mas nós falamos sobre a importância da corrida na reabilitação das pessoas com Isso. deficiência, em qualquer deficiência que seja. Então, tu és a guia de uma pessoa com deficiência visual, correto? Na Exato. corrida. Exato. Eu entrei nesse projeto por intermédio do presidente do projeto do Sexto Sentido, chamado Luciano, né? Porque eu sou nutricionista dele. E aí ele me falou do projeto. E eu fiquei muito interessada, porque eu queria aprender a correr. Só caminhava. E também para uma ação, né, social. A gente está aqui. Vamos unir A gente está todas aqui as. também, a gente está nesse mundo para a gente fazer um autoconhecimento e a gente crescer e ajudar os outros a crescer, né? Então, eu entrei nesse projeto, onde comecei caminhando e comecei me testando em corrida. Fui aprendendo a correr, né? E aí comecei, então, a ser guia de deficiente visual, né? Então, a gente tem todas as terças e quintas, né, na Redenção, horário para isso, Qual é né? o horário? É das 18 às 20 horas. E pode se inscrever para participar. E isso, pode se inscrever e participar. Tem no Instagram, né? Uhum. Dá para botar na descrição, né? Botamos também o arroba. No projeto Ser Sentido do Rio Grande do Sul, né? Porque ele tem em outros locais também. Então, a visão é ajudar essas pessoas que têm deficiência visual a ter caminhada e corrida, fazer um exercício, porque esse grande grupo, né, de deficiências visuais tem uma característica de ser sobrepeso e obeso, né? Por causa de não conseguir fazer um exercício. Por falta de acessibilidade, Exatamente. porque a mobilidade já é um desafio diário. Exato. Então, como vai se dar essa relação com o exercício físico? Exato. E uma outra coisa que também é pautada é a questão da saúde mental. No momento que a gente faz um exercício físico, a gente libera mais substâncias químicas de satisfação. E uma outra coisa, a autoestima, né? Cara, tô conseguindo Autoestima. caminhar, tô conseguindo correr, tu acaba se desafiando. Não, eu vou caminhar 2 quilômetros, 3 quilômetros, tô conseguindo. Então, isso faz que tu se eleve mais, Uhum. né? Não se achando o suficiente, né? Se achando, não, eu tô conquistando, eu tô conseguindo. Então, se trabalha isso, então é um projeto grande, né? E grandioso. E grandioso, É. né? Então eu sou guia atualmente da Amanda, que tem baixa visão, né? Então a gente tem, até ontem nós corremos tudo, né? Beijo, Amanda. E dentro desse grupo, né? Dentro desse grupo, eu tento me colocar à disposição, tá? Então, eu já atendi várias guias e pessoas com deficiência visual com orientação nutricional. Fiz já consultas de plano alimentar e tal, mas dentro do grande grupo sempre vou introduzindo dicas de alimentação, de nutrição e focado também na nutrição esportiva. Como as que tu nos trouxe aqui, né? É. A gente até podia fazer um próximo, fazer só de nutrição esportiva. Podemos, o que é um tema bastante interessante que o Francisco, nosso editor aqui, vai curtir pra caramba, porque é um atleta já agora também, e foi por parte de reabilitação, né, Francisco? Sim. Ainda vai ser nosso entrevistado. Mas, Fábio, assim, conta pra gente, para finalizar, como hoje tu atua? Hoje tu és professora universitária, atende num consultório, qual é a tua forma de atuação como nutricionista? Atualmente é consultório. Consultório? Exato, no consultório eu atendo em 2 locais em Porto Alegre, atendo em Cachoeirinha, em Canoas e Gravataí. Olha aí! Isso, então tem várias. E online, né? Então eu atendo também bastante online, acho que é o que eu mais atendo. Perfeito, facilita muito para todo mundo. Sim, Então, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo também os teus contatos, o certo. teu arroba no Instagram, para que o pessoal possa te acompanhar, entrar em contato contigo também por lá. Uhum. E a gente já fica mais ou menos combinada aí para esse segundo momento, para a parte 2 do nosso podcast, que é o Acessibilidade
Acessibilidade em Alta está de portas abertas para te receber Muito novamente. obrigada. Como disse, zerei a vida. Estou muito feliz e muito grata. Nutrição é um assunto assim da minha paixão, que eu estudo por conta, não tenho formação, mas estudo por conta, busco informações em tudo que a gente tem aí disponível em literatura, em artigos e na internet. Então, fiquei muito feliz em compartilhar todas essas experiências e informações contigo. Vou pedir para tu te despedir do pessoal, deixar um recado e é isso. Então tá, muito obrigada então pelo convite. Fico feliz também em contribuir. Então, pessoal, é o seguinte, primeira coisa que se pensa, né? Hidratação. Tem que tomar água. Lembram que assim, ó, nosso corpo tem muita água, nossos olhinhos também têm muita água. Precisamos nos hidratar. Precisamos ter uma alimentação mais saudável possível. Não é caro. Pega vegetais e frutos da estação. Vai ser mais em conta do que comprar produtos industrializados, depois pagar médicos e medicamentos, né? Então, foca no básico, numa variedade, né? Tenta ver possibilidades de fazer com exercício, entra em contato com o projeto, né? Então, acho que também é uma coisa muito interessante, que tu tem que ter um olhar que o alimento, a água, lembra, o Aristóteles falava, faça da sua alimentação seu remédio, né? O teu remédio, sua alimentação. Maravilhosa. Então, isso há muitos anos atrás, 2000 antes de Cristo, se eu não me engano. Então, assim, ele já era sábio, né? É. Então, a gente tem que botar essa sabedoria no nosso dia a dia para a gente ter um autocuidado. Muitíssimo obrigada, Fábio, nossa Nutri do podcast Acessibilidade em Alta, agora oficial. Obrigada por tudo que tu Eu nos que trouxe agradeço. aqui, muito feliz. Pessoal, espero e tenho certeza que esse episódio tenha sido útil para todas e todos vocês. Então, compartilhem essa informação, compartilhem esse conteúdo tão rico que a gente conseguiu extrair aqui hoje. É importante para o desenvolvimento da nossa humanidade, das próximas gerações e também para promover qualidade de vida. Acompanhem o nosso podcast, se inscrevam no canal, é muito importante para a gente que vocês estejam inscritos aqui, recebam nossas notificações, curtam esse vídeo, comentem, compartilhem com os amigos. Até o próximo episódio. Obrigada e tchau, tchau. Tchau, tchau.